Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. CCJ aprova instalação de dispositivos de segurança em áreas escolares. Comissões especiais de inquérito iniciam os trabalhos na Câmara Municipal. Projeto sobre contratação de mães atípicas para dar suporte a crianças neurodivergentes em escolas é apresentado à Comissão da Mulher. Guarulhos poderá ter faixa azul para motociclistas. É o que você confere a partir de agora. Setembro Verde. A doação de órgãos pode salvar e melhorar a vida de muita gente. Um exemplo é a Patrícia, que deixou os tempos de UTI no passado e se tornou uma triatleta. Há 10 anos, esse coração faz a economista Patrícia Fonseca correr, nadar e andar de bicicleta. O transplante transformou a menina com miocárdio esponjoso em triatleta. Desde os 20 dias de nascida, Patrícia colecionou consultas médicas e internações. Agora coleciona medalhas, entre elas bronze e prata nos Jogos Mundiais para Transplantados em 2019 e 2023 na equipe brasileira de ciclismo. A virada na vida de Patrícia aconteceu dia 29 de junho de 2015, dia do seu aniversário de 30 anos, quando recebeu um telefonema do médico. O coração havia chegado. Eu chorava, eu ria, eu não conseguia acreditar, porque imagina, receber no dia do meu aniversário de 30 anos, era o presente que eu mais sonhei na minha vida, que eu mais sonhei por 3 décadas, era ter um coração saudável. Eu entendo que a maioria das pessoas nascem com ele, mas eu não nasci com ele, e aquilo acarretou várias limitações na minha vida. Então, meu Deus, eu ganhei de aniversário um coração de alguém que não me conhece e disse sim para minha vida. No ano passado, 30 mil pessoas passaram por transplantes pelo SUS, mas a fila é longa. Mais de 78 mil pessoas aguardam a doação de um órgão, tecido ou célula para viver bem. E a campanha Setembro Verde visa estimular esse ato em prol da saúde e da vida, marcado pelo Dia Nacional de Doação de Órgãos, 27 de setembro. Podem ser transplantados órgãos como coração, pulmões, fígado, pâncreas, rins, intestino, além de tecidos como a córnea e células como a medula. Integrante do Conselho da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e responsável pela Unidade de Transplantes Hepáticos da Unicamp, a cirurgiã Ilka Boim explica que, além da compatibilidade, as doações dependem de requisitos como a boa saúde do doador, mesmo em caso de morte. A gente faz após a morte, a constatação da morte encefálica, ou seja, houve uma injúria numa pessoa relativamente sadia, houve uma injúria cerebral, foi um derrame cerebral isquêmico, foi um derrame cerebral hemorrágico, foi um trauma de crânio por queda ou por morte violenta, foi afogamento. Esses pacientes são factíveis de serem doadores por morte encefálica. Então, eles vão doar esses órgãos que eu citei para uma pessoa sadia que está numa lista de espera nacional, esperando por esse órgão, porque ela tem uma doença terminal. No caso de transplante, mais do que desejar ser um doador após a morte, a pessoa precisa da permissão da família. Esse doador vai propiciar 8 a 10 vidas, melhorar a qualidade de vida de alguns, mas principalmente salvar a vida de outros. Quando a doação é cogitada, é porque a morte já aconteceu, já não tem a ver com morte. A morte encefálica já aconteceu. A doação ela só tem a ver com vida, ela só pode gerar vida. Projeto que obriga a instalação de dispositivos de segurança em áreas escolares recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça. Confira. 17 projetos receberam parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião de 15 de setembro. Os vereadores aprovaram 4 desses projetos.
Um deles trata da obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança nas áreas escolares, o que inclui botão de pânico, reconhecimento facial, detector de metais e monitoramento por torre 360 graus. O presidente da comissão, o vereador Dr. Lércio Sandes, do União Brasil, justificou o parecer dado ao projeto de autoria do vereador Daniel Santos, do Progressistas. A questão ela se torna um pouco polêmica, mas o judiciário, de um modo geral, tem se posicionado quando se trata de segurança, inclusive a nível municipal. A Câmara Municipal tem autonomia para dar parecer dessa natureza. Eu já tive outras leis, outras questões que, de forma semelhante, o TJ entendeu dessa forma. E por essa razão, buscando sempre seguir uma sintonia com as decisões dos tribunais, nós entendemos que, por tratar de conforto, boa convivência, segurança nos campos escolares, tanto dos alunos como do corpo docente, no caso funcionários e professores, entendemos por bem de ser favorável seguir o parâmetro nacional que já vem ocorrendo por parte do Judiciário. Os outros projetos com parecer favorável foram a instituição do Programa Municipal de Atendimento e Acolhimento à Pessoa Idosa em Guarulhos, de autoria do vereador Lamé, do PCdoB, que recebeu emendas supressivas, o substitutivo ao projeto sobre prevenção e combate à pichação na cidade, de autoria do vereador delegado Mesquita, do Republicanos, que também recebeu emendas supressivas, e a campanha Junho Violeta para conscientização da violência contra a pessoa idosa, de autoria da vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, com a apresentação de substitutivo. Entre os 10 projetos com parecer contrário estão o programa Escolas Cívico-Militares em Guarulhos, porque o assunto é de competência da União, a inclusão de educação política e direitos do cidadão como componentes obrigatórios do currículo do ensino fundamental, em virtude de existir a Lei de Diretrizes e Bases de âmbito federal, que determina as disciplinas obrigatórias do ensino regular. Todos esses projetos ainda precisam passar por votação em plenário. Houve ainda o arquivamento de 3 propostas: o reconhecimento de utilidade pública do Instituto Coruja Veículos por falta de documentação, a criação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais por ter havido revogação da lei que se pretende alterar, e a determinação de não devolver aos tutores animais vítimas de maus tratos. O projeto deveria alterar o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. A Comissão de Segurança Pública emitiu parecer favorável ao projeto que capacita mulheres a desenvolverem habilidades de defesa pessoal. Veja agora os detalhes. 3 itens foram analisados pela Comissão de Segurança Pública na reunião do último dia 15. Todos receberam parecer favorável. De autoria da vereadora Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, foi aprovado o texto que implanta no município o projeto de defesa pessoal para mulheres. O objetivo é proporcionar para as mulheres acesso à informação, capacitação física e preparo emocional para enfrentar situações de risco. A ideia é oferecer aulas teóricas e práticas de defesa pessoal por meio de técnicas de artes marciais para a proteção contra situações de agressão e violência. O presidente da comissão, Rafa Marques, do MDB, lembrou que o índice de violência doméstica contra a mulher é preocupante. A vereadora Carlinda Tinoco, a autora, ela visa aqui criar mecanismos dentro da administração de orientação, cursos e principalmente conscientização sobre a defesa pessoal das mulheres contra seus possíveis agressores. Nós vivemos uma epidemia de violência doméstica e familiar contra a mulher e o município deve criar políticas públicas para viabilizar e combater esse tipo de prática que assola o nosso país. Os outros 2 projetos que receberam parecer favorável são o de Kleber Anistia Já, do PL, que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam algum tipo de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas, e a propositura de delegado Mesquita, do Republicanos, que fala sobre a regulamentação das atividades de compra, venda e armazenagem de materiais recicláveis por ferros velhos e estabelecimentos similares. 2 projetos que tratam de benefícios ao público feminino foram analisados na Comissão de Finanças e Orçamento nessa semana. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer contrário a 2 projetos na reunião de 15 de setembro. Uma das propostas institui o benefício auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
A outra é o substitutivo 2, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto que institui o programa Mulher, Sua Saúde e Seus Direitos, com o objetivo de divulgar conhecimentos importantes sobre a saúde da mulher e seus direitos como cidadã. Secretário da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, explicou o motivo da rejeição dos projetos sob o ponto de vista financeiro. O primeiro projeto que fala de mulher que sofre violência, já existe esse projeto na cidade, já existe esse auxílio aluguel para especificamente a mulher que sofre violência doméstica. O outro teve vista de iniciativa, nós decidimos aí dar parecer contrário, que é o substitutivo número 2, que já vimos dado o contrário no substitutivo número 1 e permanecemos no número 2. O projeto é importante para a mulher, né, para o município, é uma reivindicação dos vereadores da casa, só que tem alguns projetos que vêm para a Comissão de Finanças e Orçamento que cria despesas para o município. E, de acordo com a Constituição, a Câmara Municipal, nós não podemos apresentar projetos que traga receita e nem despesas. É competência do Executivo Municipal. Esses projetos seguem tramitando para avaliação de outras comissões. Na sessão do último dia 15, os vereadores criticaram as condições de atendimento da farmácia pública de alto custo de Guarulhos. Uma moção de repúdio foi aprovada. Durante a sessão do último dia 15, os vereadores discutiram uma moção protocolada por Daniel Alves, do Partido DC. O documento de repúdio critica os serviços prestados pela farmácia de alto custo da cidade de Guarulhos, que é vinculada ao governo do estado de São Paulo. Segundo os parlamentares, além das longas filas de espera, não há tratamento adequado aos idosos, que passam muitas horas em pé. Foram feitas inúmeras críticas à estrutura do local. Depois de muito debate na tribuna, a moção foi votada e aprovada pela maioria. Na última semana, 3 comissões especiais de inquérito, as 6, realizaram reuniões de trabalho aqui na Câmara Municipal. Uma delas investiga a ocorrência de mortes de animais no canil municipal. Outra, se empresas terceirizadas contratadas pelo Poder Público Municipal fizeram o recolhimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de funcionários. E a terceira vai verificar se houve desvio de finalidade na arrecadação tributária do município ao longo dos últimos 20 anos. Na reunião da SEI, que investiga mortes de animais no canil, o grupo remarcou a primeira oitiva a ser realizada, a do subsecretário de Bem-Estar Animal. A SEI, Comissão Especial de Inquérito que investiga a morte de animais no canil municipal por suspeita de sinomose, doença contagiosa, se reuniu no dia 16 de setembro. A informação sobre a morte de 27 animais do canil foi veiculada em mídia jornalística da cidade em fevereiro deste ano. A comissão havia marcado a oitiva do subsecretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Chihara Freitas Pereira, para prestar esclarecimentos nesta terça-feira. Mas o gestor solicitou a mudança de data. Os parlamentares decidiram então convocar a presença do subsecretário para o próximo dia 23, acompanhado do veterinário responsável pelo canil. O presidente da comissão, vereador Geleia Protetor, do PSD, apontou a importância dessa oitiva na investigação. A gente tem que esclarecer as mortes que aconteceu lá dentro do canil do DEPAN, né? A gente tem que saber a quantidade certa dos animais que morreram, porque a gente sabe pelo G7 News que foi 27, tem outras pessoas que falam que foi mais. Então a gente tem que saber quantos realmente óbito que houve lá e também temos que saber por que aconteceu esses óbitos, porque, gente, hoje é difícil a gente ver isso. Quando o cachorro entra em qualquer canil, a primeira coisa que tem que ser vacinado. Então a gente tem que saber dele se foi vacinado, tá? E se não foi vacinado, por que os cachorros deu entrada lá? Ele está convocado a comparecer aqui, que ele é funcionário público. A gente convida quando a pessoa não é funcionário público. O regimento obriga que ele, como funcionário público, ele tem que comparecer aqui na próxima. Além do presidente, fazem parte da SEI o relator Wellington Bezerra, do PRTB, e mais 9 membros, Gilvan Passos e Danilo Gomes, do Republicanos, Carlos Veloso e Júnior Caissara, do Novo, Romildo Santos, do PSD, Biriba, do Democracia Cristã, Maurício Guti, do Mobiliza, e Edmilson Souza, da Federação PSOL Rede. A SEI das terceirizadas, que realizou a primeira reunião na última semana,
solicitou à Prefeitura documentação sobre obrigações e tributos previdenciários pagos aos funcionários de prestadoras de serviço de mão de obra do município. A primeira reunião da SEI, Comissão Especial de Inquérito que investiga as empresas terceirizadas que prestam serviços de mão de obra ao município, aconteceu na manhã do dia 16 de setembro. São empresas de serviços como portaria e limpeza que foram contratadas em virtude do encerramento das atividades da extinta Proguaru. O objetivo é investigar a falta de recolhimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, como explica o presidente da comissão, Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, autor do pedido de formação da SEI. Estas empresas não vêm, pelo menos as denúncias que chegou para este vereador e outros vereadores, essas empresas não vêm recolhendo o fundo de garantia por tempo de serviço desses trabalhadores, como também o não recolhimento do INSS. O principal foco é o fundo de garantia e o INSS destas empresas terceirizadas. A gente sabe que o município dispõe e tem várias empresas terceirizadas, mas o foco único são as empresas que fornecem mão de obra, fornecem serviço por intermédio de mão de obra para a cidade, recebem, não cumprem a sua obrigação e o município está correndo o risco de pagar duas vezes porque acaba sendo judicializado por parte desses trabalhadores e lá na frente o município corre e terá que pagar por mais uma oportunidade. Então nós estamos investigando essa situação para ver onde estão os equívocos, qual a fiscalização que foi feita na gestão anterior e a partir daí tomar as providências administrativas para que isso mais não se repita. Os vereadores deliberaram a solicitação de uma série de documentos à Prefeitura para realizar a investigação, cópia de todos os contratos e processos administrativos envolvendo as terceirizadas, relação dos processos trabalhistas em que o município seja réu, notas fiscais dos serviços, extrato do fundo de garantia de cada um dos trabalhadores e guias de recolhimento previdenciário e do fundo de garantia por tempo de serviço. Com essa documentação que virá, a gente tem convicção que poderá esclarecer muito dos fatos. A próxima reunião está prevista para o dia 30 de setembro, às 9h30 da manhã. Além do presidente, integram a comissão o relator Edmilson Souza, da Federação PSOL Rede, e mais 9 membros, delegado Mesquita e Danilo Souza, do Republicanos, Lauri Rocha e Karina Soutur, do PSD, Fernanda Curti, da Federação PT, PV e PCdoB, Alemão do Transporte do Democracia Cristã, Pastor Adalberto do Mobiliza, José Valqueiroz do PL e Júnior Caissara do Novo. No próximo bloco, acompanhe o que foi discutido pela SEI que investiga possíveis irregularidades na arrecadação de tributos pelo município nos últimos 20 anos. A gente volta já. A SEI, que investiga possíveis irregularidades na arrecadação de tributos pelo município nas últimas 2 décadas, realizou a primeira reunião nesta semana. Veja os detalhes. No último dia 16, aconteceu a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, instituída para investigar um suposto desvio de finalidade na arrecadação tributária do município, envolvendo ISSQN, IPTU e outros impostos ao longo dos últimos 20 anos. Entre os encaminhamentos aprovados está a elaboração de ofícios à Prefeitura com uma série de questionamentos. A SEI vai solicitar informações sobre empresas ou pessoas físicas que receberão incentivo fiscal, isenção ou remissão tributária e que estejam sob investigação, além da identificação de servidores afastados, seus respectivos cargos e as secretarias envolvidas direta ou indiretamente no caso, como resume o presidente, Dr. Lécio Sandes, do União Brasil. O que aconteceu de errado, onde houve as falhas, quem são os agentes públicos que falharam, quem comandava o governo, qual foi a atitude que teve para coibir esse tipo de situação, para que em um momento futuro isso não venha a se repetir e o interesse público venha a ser respeitado por quem é servidor, porque o servidor não pode tratar a Secretaria de Fazenda e outras secretarias como extensão da sua casa, como ocorreu e ocorre nos argumentos sobre a investigação penal, a investigação criminal, e que não afasta o poder da Câmara Municipal, repito, que precisa aferir todas estas ocorrências, se é procedente, o modo que isso aconteceu,
para que, eventualmente, a Câmara, inclusive, venha criar legislação mais firme para que fato como tal não se repita, sendo redundante, buscando sempre preservar o interesse público. Ainda segundo Sandes, as irregularidades podem somar 14 bilhões de reais que deixaram de ser usados para o bem da população. Outra demanda é a relação de áreas e imóveis que tiveram registros e valores venais alterados no cadastro municipal. Por isso, a SEI também vai acionar os cartórios responsáveis para averiguar transferências irregulares e até possíveis fraudes no ITBI. Para o presidente, o prazo de 90 dias é curto para uma investigação minuciosa. Mesmo assim, ele acredita que é possível fazer um bom trabalho e ajudar a cidade. É uma frente de investigação ampla que, de repente, a gente pode ter uma conclusão lógica dos fatos, talvez não, porque o prazo é curto, de repente possamos depender de auditoria. Então, a gente tem que trabalhar com o que nós temos, principalmente com o prazo. A meu ver, o prazo é curto e a investigação ela é longa. Como muito bem falou o colega vereador Daniel, talvez o prazo que a gente está querendo investigar de 20 anos será bastante dificultado por conta do acervo de arquivo, e a gente sabe que a administração só preserva 5 anos de arquivo, o superior a isso não tem um dever legal, mas a gente vai buscar entender com essas informações o que a gente pode colaborar com a cidade, e não só isso, cobrar para que em situação do atual governo, no momento futuro, isso não se repita. O prazo para que as respostas aos ofícios sejam enviadas é de 15 dias. Já as convocações de oitivas deverão ocorrer em uma próxima etapa dos trabalhos da comissão. Um projeto sobre a contratação de mães atípicas para dar suporte a crianças neurodivergentes em escolas municipais foi apresentado à Comissão da Mulher. Confira! Na reunião de 17 de setembro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher voltou a se encontrar com as administradoras do Grupo de Apoio Reflexões de Famílias Atípicas. O grupo reúne 305 famílias neurodivergentes que possuem pelo menos um membro com transtornos, como por exemplo do espectro autista e de déficit de atenção com hiperatividade. O objetivo do encontro foi discutir o projeto apresentado pelo grupo para a contratação de mães atípicas para dar suporte para crianças neurodivergentes em escolas municipais. Uma das administradoras do grupo, Lidiane Falabella, explicou a proposta. A ideia hoje do nosso projeto é inserir essas mães atípicas hoje aqui da nossa cidade de Guarulhos, mães totalmente capacitadas, estruturadas, para que possam ser apoio escolar de inclusão de filhos de outras mães. Eu passo por isso, meu filho é da rede municipal da cidade de Guarulhos e sempre com constância há trocas. Então a gente sempre fica com um receio de ter que estar na porta esperando qualquer momento uma ligação, porque o nosso filho entrou em crise e não teve um manejo comportamental. Então nós temos mães, o nosso grupo, que são capacitadas, estruturadas para dar esse apoio totalmente emocional, regulamentar a crise da criança e poder fazer ela inserir, ser inclusa naquela questão do âmbito escolar. O projeto deve ser apresentado ao secretário de Educação, Silvio Rodrigues da Silva, em reunião com a participação da Comissão da Mulher na próxima sexta-feira, às 10 da manhã. A presidente da comissão, vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, destacou a necessidade de construir políticas públicas de inclusão. Nós temos que incluir as crianças neurodivergentes e as mães atípicas. E são grande parte ou quase exclusivamente mulheres. Estamos articulando com a educação. Elas já são mais de 400 mulheres que têm formação e capacitação para o acompanhamento dessas crianças atípicas ou essas crianças neurodivergentes nas escolas, que têm uma gama de necessidades diferenciadas. Então, a meu ver, temos que também sensibilizar o governo para que haja inclusão no projeto que virá para essa casa de lei orçamentária. A conscientização e prevenção à herpes zoster é tema de um dos projetos aprovados pela Comissão de Saúde nesta semana. 2 projetos foram aprovados pela Comissão de Higiene e Saúde Pública na reunião de 17 de setembro.
Um deles é o Programa Municipal de Conscientização, Prevenção e Cuidados sobre a herpes zoster. Essa é uma doença que causa lesões na pele, acompanhada de dores nos nervos, febre e dor de cabeça. É causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo que provoca a catapora. Presidente da comissão e autor da proposta, o vereador Gilvan Passos, do Republicanos, explicou o objetivo do programa. O objetivo é que realmente a população tenha conhecimento do que é. Eu, por exemplo, tive, outros vereadores aqui tiveram, alguns amigos tiveram, e assim, dói muito. É muito ruim e as pessoas às vezes não sabem. Eu mesmo não sabia, né? Então, passando por isso, a intenção é que realmente a população tenha consciência disso, não só palestras, como também panfletos informativos, como também por programa digital, que a população possa ter consciência disso. Então, que ela possa ir numa UBS, por exemplo, e ali ela tenha também um panfleto, um papel explicando isso, ou mesmo que a secretaria possa colocar isso na rede social, para que a população saiba melhor o que é isso. A comissão também deu parecer favorável ao projeto de lei que prevê a fixação de placas informativas sobre o canal de denúncia de violência obstétrica em Guarulhos, de autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. Ambos os projetos ainda precisam passar por votação em plenário. Comissão de Administração e Funcionalismo decidiu aprofundar a análise de projetos sobre educação, lazer e conectividade. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público iniciou a avaliação de 3 projetos de lei na reunião da quarta-feira, 17 de setembro. As propostas em estudo foram a criação da Faculdade Municipal de Ensino à Distância, do vereador Leandro Dourado, do PMB, a implantação do programa Conexão Guarulhos, sobre acesso gratuito à internet para comunidades em situação de vulnerabilidade, do vereador Danilo Gomes, do Republicanos, e instituição de núcleos de convivência para o idoso, de autoria do vereador Lamé, do PCdoB. Os parlamentares decidiram enviar ofícios à Prefeitura solicitando informações sobre os custos e viabilidade de implantação das propostas e sobre projetos semelhantes em planejamento ou execução pelo Poder Executivo. O objetivo é aprofundar a análise das proposituras antes da emissão de parecer. Se depender da Comissão de Defesa do Consumidor, os tutores deverão autorizar expressamente o serviço de tosa para animais. O projeto sobre o tema recebeu parecer favorável. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor emitiu parecer a 3 projetos de lei na reunião do último dia 17. Todas as propostas receberam parecer favorável. O texto de geleia protetor do PSD obriga os estabelecimentos que prestam serviços de banho e tosa de animais domésticos a solicitarem uma autorização expressa dos tutores para a realização de qualquer tipo de tosa. O presidente da comissão, Guto Tavares, do PDT, elogiou a iniciativa. É mais um instrumento de proteção animal. Então imagina que você tem um gatinho, um cachorrinho, qualquer outro animal, você vai levar até um equipamento que faz a tosa e o banho, você deixa lá só para dar banho. Quando você volta, o animal está tosado. Ou ao contrário, você deixa para tosar e não deram banho, ou deram banho, enfim. Aí facilita porque na hora do atendimento, a recepção, o proprietário, a pessoa que estiver atendendo, vai fazer uma espécie de guia de serviço. Ó, estou deixando aqui o animal tal, da raça tal, o responsável é a pessoa tal, e estou aqui pedindo o serviço de tosa e banho. Aí ele vai assinar aquilo ali por escrito, vai facilitar também o trabalho do profissional, porque muitas vezes ali, sei lá, o volume, a demanda, não dá conta de tudo, confunde um com o outro. Acho que traz mais uma segurança para a proteção animal. Então, nosso parecer é positivo. De autoria de Luiz da Sede, também do PSD, foi aprovada a propositura que estabelece mecanismos de proteção ao consumidor na compra de botijões de gás para uso doméstico. De acordo com o texto, os postos revendedores do produto serão obrigados a comprovar, no ato da compra e na presença do consumidor, o peso líquido ou volume contido em cada botijão. A comissão também analisou favoravelmente o projeto do vereador Biriba, do DC, que obriga a instalação de mangueiras transparentes nos postos de combustíveis para garantir a lisura e a segurança nas operações de abastecimento dos veículos. Programa sobre agricultura urbana e sustentável foi o tema principal da reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico desta semana. Na reunião do dia 17 de setembro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico iniciou a análise do projeto de lei sobre a instituição
de Política Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável. A proposta de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, prevê a criação de áreas prioritárias ao desenvolvimento de agricultura urbana sustentável em Guarulhos, a aquisição de produtos desse tipo de agricultura para programas governamentais de alimentos e a criação de feiras livres que aproximem agricultores de consumidores. Antes de dar o parecer, a comissão decidiu enviar ofício ao Executivo para saber se há programa semelhante em planejamento ou execução no município. Guarulhos poderá ter faixa azul para motociclistas. O projeto sobre o tema foi aprovado nesta semana pela Comissão de Trânsito. 3 projetos receberam parecer da Comissão de Trânsito e Transportes na reunião do dia 17 de setembro. 2 foram aprovados. Uma dessas propostas autoriza a implantação da faixa azul exclusiva para motociclistas nas principais vias de circulação da cidade. A autoria dos vereadores Edmilson Souza, do PSOL, e Carlos Veloso, do Novo. O presidente da comissão, vereador Alemão do Transporte do Democracia Cristã, justificou o parecer. Esse projeto ele foi implantado em São Paulo e é um projeto que deu certo. Ele conseguiu praticamente zerar as mortes dos motociclistas que utilizam essa via, a faixa azul. Então, por questão de segurança aqui também no nosso município, nós demos o parecer favorável, porque nós temos muitos motociclistas na cidade e a gente entende que precisa desta faixa exclusiva para que eles consigam se locomover melhor e com segurança, evitando acidentes e evitando mortes na cidade de Guarulhos. Outra proposta aprovada trata da proibição de instalação e uso de radares de velocidade em locais com obstrução de visibilidade nas vias do município. A autoria do vereador Geleia Protetor, do PSD. Já a emenda aditiva ao projeto que institui o bilhete único do trabalhador recebeu parecer contrário. Proposto pela Comissão de Direitos Humanos, o dispositivo esclarecia sobre a gratuidade do benefício. A emenda foi rejeitada por não haver indicação de fonte de recurso para viabilizar a implementação da proposta. Na sessão do último dia 17, quarta-feira, os vereadores aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Outros 3 projetos foram votados. Durante a sessão do último dia 17, os vereadores aprovaram 4 itens que estavam na pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de Geleia Protetor do PSD, que garante a circulação de animais domésticos nas áreas comuns dos condomínios em Guarulhos. Já em segundo turno, foram aprovados o texto de Gilvan Passos do Republicanos, que permite o uso das vagas de estacionamento preferenciais por pessoas com fibromialgia, o de Wellington Bezerra, do PRTB, que nomeia uma área no Jardim Ponte Alta como Praça Eloá Ferreira Silva, e a propositura de autoria do vereador Pastor Adalberto do Mobiliza, que cria, na Câmara de Guarulhos, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. No grande expediente, por pouco a pauta não foi totalmente limpa. Foram deliberados 108 dos 168 itens, sendo 72 requerimentos de informação e 36 projetos, que agora vão passar pela análise das comissões permanentes da Casa antes de retornarem à pauta de votação. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima.